Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje, então, é um dia muito especial. Estamos hoje comemorando em alegria o aniversário de Pai Tomé, de desencarne dele, o nosso mentor espiritual, que ele ocorre no dia 17, de abril de todos os anos. Hoje foi a data mais próxima que nós podemos estar aqui e vamos, assim, com muita alegria e sabendo também que a espiritualidade, a Falange Unidos para o Bem, com o nosso mentor, Pai Tomé, que faz o seu aniversário, estão em festa hoje. E essa festa se resume para nós. Ou seja, a espiritualidade está aqui com mais força, com mais trabalhadores, iluminando a cada um de nós e também a nossa família. Eu tive a honra de ser secretário de Pai Tomé quando ele trabalhava aqui com o seu guia, Pai Tomé, por vários anos, e realmente foi uma experiência maravilhosa, mostrando sempre muito amor, muita caridade, muita humildade nos seus trabalhos, um exemplo de vida. E a gente não pode esquecer nunca, que Pai Tomé só manifestaria nessa casa se fosse o Senhor Abílio, que foi o médium que recebeu Pai Tomé por muitas e muitas décadas aqui na Terra. É um exemplo também de amor, de dedicação, fundador dessa casa, a construção aqui do Unidos para o Bem, da nossa casa, e fundador também do Novo Céu, uma instituição que eu sempre estou falando aqui, com mais ou menos 60 abrigados com paralisia cerebral, todos cuidados com muito amor, com muito carinho. Enfim, também lembro da esposa do Senhor Abílio, Dona Lúcia, que sempre se dedicou muito aqui à nossa casa. Eu diria que em relação aos voluntários, ela como se fosse uma mãe para a gente, como o Senhor Abílio era um pai. Uma pessoa que sempre estava aqui, sempre apoiando a todos. E também lá no Novo Céu, sempre esteve lá muito presente nas duas casas. As duas casas são irmãs, mas são distintas, são separadas legalmente e tudo mais, certo? Mas nós sempre estamos com muito carinho com o Novo Céu também. Um dia, se quiserem visitar lá, as visitas sempre acontecem de 11h30 até as 15h. Enfim, eu vou fazer essa breve fala para deixar espaço também para outras pessoas comentarem aqui um pouquinho. E gostaria de terminar com a frase que Pai Tomé, ao terminar os trabalhos, quando o Senhor Abílio o incorporava, atendia a todos, que em geral ficavam naquele fundo ali, vamos dizer, à esquerda de vocês, e que ele sempre terminava com ela: se tens fé, caminha; se tens coragem, enfrenta; se amas, perdoa, porque esse sempre foi o meu caminho e minha vida. Assim dizia Pai Tomé essas palavras com muito amor, com muita emoção. Bem no finalzinho, quando eu estava chegando aqui já nessa escada, em geral ele ia andando de costas, para conversando com a gente, os secretários e todos os voluntários que estavam aqui presentes no finalzinho da reunião, que normalmente eram bem tarde. Então, vou dar prosseguimento. Hoje a Vaninha também vai falar, comentar um pouquinho, e também a Ana Flávia. Eu passo para a Vaninha agora. Obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, nós agradecemos a presença de todos, a oportunidade de estar aqui nesta noite, comemorando essa data que nos faz refletir, relembrar nossas vivências na casa com o Pai Tomé. O Senhor Abílio, a Lúcia e muitos outros contemporâneos, Vou chamar de contemporâneos todos aqueles que trabalharam, que estão com ele. Hoje nós temos até alguns representantes aqui, destes que estiveram junto com eles bem no inicinho, de todo o trabalho. Então, muitas histórias. Eu coloquei como contemporâneos porque a lista é grande
E muitos, eu poderia lembrar o nome de muitos e esquecer também o nome de muitos. Então, vamos só nos contemporâneos, que iniciaram a jornada com eles e que são os pilares dessa casa. E esse refletir e relembrar também tem saudade. Falamos do aniversário de Pai Tomé. Hoje, quer dizer, amanhã, dia 17 de abril, que é o aniversário, né, a data de desencarne dele. Então, completando 349 anos. Pai Tomé apresentou para nós como escravo um preto velho. Ele foi escravo aqui na Volta Redonda, foi isso? Três Corações, na região de Três Corações, viveu 80 e poucos anos e desencarnou lá. Mas ele também, nas suas encarnações, ele teve, que nós ficamos sabendo, que ele já foi médico, cientista, e tem com isso uma bagagem muito grande para o trabalho de amor, mas ele escolheu se apresentar para nós como preto velho, porque, como ele mesmo dizia, é onde ele mais aprendeu a humildade, a simplicidade. E é o que ele trabalhava conosco e sempre pedia: simplicidade, humildade e amor. E quando eu digo que ele foi, escravo, como se apresentou para nós como preto velho, como médico e cientista, ele capacitou a vir fazer esse trabalho de amor, e que muitas vezes nós falamos de cura, porque ele cuidava da saúde, ele cuidava de nos curar de todas as nossas mazelas, as nossas tristezas, as nossas aflições, mas também ele pôde realizar, através de toda a fé e de todo o amor dele, muitas curas aqui. Então nós temos muitos relatos, muitas histórias, mas que hoje nós vamos deixar só mesmo para, ao longo do tempo, poder contar. Nossas expressões sempre foram aniversário de Pai Tomé, festa do Pai Tomé, festa das rosas. Mas, na verdade, é que Pai Tomé só nos deixou tratar assim, como festa, como homenagem, Porque para ele, para o Suabílio, era trabalho. Então, a festa, a comemoração, era sinônimo de trabalho. E esse trabalho era chegar aqui, a gente às vezes planejando festa e tudo mais, e ele queria trabalhar, atender as pessoas. E assim ele aceitou que a gente desse o nome de festa, de comemorar o aniversário, mas na verdade era um grande encontro de almas, para um trabalho de amor. Então eu coloquei aqui, só nos deixou tratarem, porque ele e o senhor Abílio era trabalho. Pai Tomé nunca gostou de honrarias, senhor Abílio também não, sempre foram da discrição. Festa para eles, sinônimo de trabalho. As rosas distribuídas é a representação de nossa gratidão. Eles gostavam que todos a recebessem e a levassem para casa como presente, pela presença na casa, nesse dia de festa, com a representação da bênção do Pai Tomé e da falange. Então, recebam a rosa, mentalizem o que desejam, pedindo ou agradecendo, e perfume e ilumine a casa de vocês, suas vidas, com a rosa abençoada, na certeza do amor, da cura, da bênção e luz destes espíritos amorosos que trabalham com Jesus e para Jesus, para o bem e a paz da humanidade. E o Pai Tomé, sempre que nos dava as rosas, ele falava assim, e isso fica para a gente, é uma das frases que a gente se usa: se queres as rosas, suporta os espinhos que ela possui. Eles não são para nos ferir, mas sim um alerta, um ensinamento que nos traz. E sempre que ele ia dando as rosas, muitas vezes ele ia repetindo essas frases, e também muitas vezes ele ia tirando os espinhos e falava: os espinhos é para eu, a rosa é para você, não é para machucar ninguém. Ele queria que a gente só recebesse a beleza, o perfume, o encantamento. Então, tudo que a gente faz aqui hoje com simplicidade é para lembrar o Pai Tomé nesse amor, nessa fé genuína dele, do Suabílio também,
que enfrentavam qualquer coisa. Sua Abílio, às vezes, muita gente às vezes nem sabia, depois que a gente ia saber, às vezes tomava injeção para dar conta de chegar aqui, de tantas dores e por causa do trabalho, da luta e até mesmo a idade, porque ele era incansável no trabalho. E sempre muito disposto, podia chegar aqui e daí a pouquinho ele esquecia dele. E era toda doação para nós e o Pai Tomé também, assim, para todos nós. E se a gente for lembrar, muita gente acaba se envergonhando por causa desse... O Sr. Abílio como médium, a Lúcia também, que sempre dizia para a gente que não era espírita, que estava aqui junto, que ela veio por causa do Sr. Abílio, mas nós sempre falávamos com ela: acho que você é a maior espírita aqui da casa. Sai de você, Sr. Abílio, porque foram muitas lições e muito amor e muita entrega. Então, hoje, quando a gente fala mais deles, é porque tudo começou com eles, né? A gente coloca o trio aqui: Pai Tomé, Lúcia, Sr. Abílio. Mas o Sr. Abílio e a Lúcia foi uma companheirona, ajudando ele em tudo. E ela ainda falava que ela não podia partir antes dele, que ela não daria, depois dele, que ela não daria conta. E acabou que ele partiu primeiro e ela ficou aqui achando que não, mas foi uma rocha para todos nós, né? Segurando e nos ajudando. Então, hoje, o aniversário de Pai Tomé, mas a nossa homenagem para todos esses espíritos, todos esses que junto com ele, que a gente não está citando os nomes, mas que trabalharam para que a gente esteja nessa casa no dia de hoje, né? Com muito respeito, com muito carinho, sabendo que somos devedores, porque o nosso trabalho ainda é muito pequeno diante da grandeza do que eles realizaram e faziam. Mas estamos crescendo, né? Vamos dizendo, saindo da infância para que a gente possa, como adultos, fazer um trabalho maior e melhor, com gratidão para reverenciando esses espíritos tão grandiosos que a gente não pode ver, porque aqueles que têm o dom da visão podem ver e contemplar, mas a gente pode sentir a vibração e o amor deles. Então é isso. Eu vou trazer uma mensagem que foi, do ano passado eu li ela também, mas eu acho ela tão genuína e ela é tão atual. E representa muito o que o Pai Tomé sempre trabalhava com a gente, como o Orlando disse, que no final da reunião ele vinha subindo às vezes de costa para nós, né, andando e conversando com aqueles que ainda estavam no salão, e era uma oração as mensagens dele. E aqui não é uma psicografia, mas ela foi transcrita, foram mensagens gravadas em fita cassete, que depois foi passadas para fita CD, para CDs, e foram transcritas também para que a gente não perdesse. Então a gente vai trazendo aos pouquinhos, e essa mensagem foi a última mensagem no dia 12/6/98, que foi gravada, falada pelo Pai Tomé. Não importa a categoria, a classe, a cor ou o nível social, o que interessa é que todos precisam e a todos temos de atender. Isso era característica de Pai Tomé, e quase toda reunião ele falava. Não importa credo, cor, classe social, rico, pobre, importante ou não, ele atenderia. Se chegasse aqui, ele atenderia, se fosse da forma que fosse. As consequências do fato e a esperança que aqui vem, muitas das vezes saturado pelo cansaço do dia, mas esperançosos pelo dia do amanhã, e dizem para si mesmo: não tenho vontade de viver. Hoje ouvi isto, digo para meus irmãos, que viver é uma tarefa sublime, mas difícil. E é mesmo, né, gente? Por isso que eu falo que é muito atual hoje, a gente fala tanto que como está difícil viver. Então ele sempre já vinha dizendo isso para nós em 98. Viver é uma tarefa sublime, mas difícil. Lutar é necessário, porque representa a vida. Confiar é o alimento que recebemos para chegar aonde queremos. No entretanto, quantas e quantas vezes nós assistimos um irmão que veio quase obrigado a chegar, sentar-se, ouvir e no final dizer para eles mesmos: valeu a pena.
Eu mesmo já disse muitas vezes, valeu a pena. E eu não queria vir. No entretanto, não quero converter ninguém. E ele realmente sempre falava, eu não quero converter a ninguém. Mas a casa está aberta para qualquer um, de qualquer religião, de qualquer credo, né? E o objetivo não era converter, era sim ajudar. No entretanto, não quero converter ninguém. Quero sim aliviar a dor, resolver os problemas e dar a cada um sentido da vida, cuja mesma é necessário a todos que vivem no planeta Terra. Eu quero dizer aos meus irmãos que procurem qualquer faculdade e estudem o que é necessário. Mas tem uma que vocês não conseguem se formar, que é a faculdade da vida. Porque ela é um ensinamento, é um alerta a todo momento. E é um espetáculo que admiramos, sentimos e nem sempre nos aprovamos. Vamos seguir, porque o Mestre está nos ouvindo e ele vai ajudar a humanidade a encontrar a paz e sentir-se útil, para no amanhã possa estender a mão e ajudar aqueles que nem conheciam. E é isso que Pai Tomé desejava de nós e sempre nos propôs, que ele estava ali ajudando e a retribuição era que nós aprendêssemos e que a gente, com a gratidão e o amor, pudesse estender a mão ao outro, né, ao próximo, àquele que a gente não conhece. Porque estender a mão para os que a gente conhece e ama é fácil. Agora, estender a mão para aqueles que não conhecemos, né, então ele ensina isso para nós. Que a paz do Senhor fique com todos. E aí eu achei interessante, porque a pessoa que transcreveu deixou registrado para nós 12/6/98, e essa foi 10/6/98. Então, na próxima reunião, 12/6, não houve mensagem. A máquina do Pai Tomé fez cirurgia e está em casa se recuperando. E ele faleceu em 1/2/1999. Então, foi exatamente quando ele fez a cirurgia, tentando se recuperar, estava construindo um novo céu, conseguiu melhorar, foi fazer a inauguração em dezembro. Quando foi janeiro, ele nos deixou, né, com muita saudade, mas realizando parte do novo céu, porque o projeto dele era ambicioso e era grande. E no sonho dele, ele queria deixar tudo funcionando, que era não só o abrigo para as crianças, os abrigados com paralisia cerebral, mas ele queria um hospital para atender as crianças em volta. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Que era um hospital e... AIDS? Um hospital para AIDS, para atender as crianças. Um velório, né? Asilo. O asilo dos idosos ele construiu, do Caminhos para Jesus. Mas lá eu acho... No novo céu? Bom, então são muitas histórias, então a gente vai registrando, pegando com aqueles que sabem mais, que tem a Marina ali que pode nos ajudar, que a lembrança dela é fantástica. Então eu lembro que participei lá do início, então eu não estou falando do que lembro, mas pouquinho. Eu sei que era o abrigo para as crianças com paralisia e sabia do hospital. E se não me engano, ele queria fazer tipo um velório, alguma coisa assim. Asilo? Então é asilo mesmo. Porque eu lembro que no projeto alguém falou, porque tinha dificuldade às vezes quando as crianças, eu vou falar o que eu estou lembrando, que chegou para mim, que as crianças às vezes, eu chamo de crianças, mas na verdade eram até adultos. Quando eles faleciam, tinham dificuldade às vezes, porque antigamente acho que não tinha velórios como a gente tinha, e ele queria fazer alguma coisa nesse sentido. Oi? Tá bom. Lá era só o projeto do hospital. Do Caminhos para Jesus é o velório. E tem 3 sepulturas, pelo menos no meu tempo, era para crianças ou adultos do
Então é isso, no Caminhos para Jesus. Está vendo? A informação não está de todo errado, só que está cruzado os caminhos. Então, no Caminhos para Jesus é que tinha o velório, né, as sepulturas, ou para os idosos ou para as crianças, se houvesse a necessidade. Então, está aí registrado, mas era um trabalho, a preocupação dele de atender a todos. Lá era o hospital com AIDS, os com paralisia cerebral, e ficou só uma parte disso concluído, mas a gente, aqui na casa, como o Orlando falou, a gente continua trabalhando e sempre pedindo, porque é o nosso maior trabalho de assistência para o projeto, mas também fazendo todo aquele atendimento dentro das necessidades que surgem na casa. Muito obrigada a todos e vamos comemorar com muita alegria o dia de hoje. Elevando o nosso pensamento, e porque também tivemos a mensagem que nós hoje somos visitados, sempre foi falado, e um dos guias da casa disse que nós vamos ter, já estamos, né, com muitas visitas de filósofos, médicos, e são muitas as falanges que visitam nesse dia. Então, se aqui às vezes a gente não está com a casa lotada fisicamente, tenho certeza que ela está espiritualmente bem cheia. Muito obrigada. Com certeza, espiritualmente lotada, né, gente? Eu entrei nessa casa, eu não sei vocês, mas quando eu entrei nessa casa eu arrepiava dos pés à cabeça. As lágrimas desciam de tanta emoção. Então, com certeza, a gente está muito bem acompanhado hoje. Essa é uma mensagem curta, que é uma mensagem de agradecimento. Ele estava encerrando uma reunião e ela aconteceu no dia 31 de maio de 1989. E aí eu escolhi essa mensagem porque no início de junho, Pai Tomé, desse ano, né, de 89, Pai Tomé salvou a vida da minha irmã, que tinha sido atropelada, e num estado muito grave. Então, assim, para mim tem um significado muito importante essa mensagem. E aí ele diz o seguinte: tudo e todos caminham na esperança de uma solução e todos querem rapidez, urgência nas decisões. Mas quando elas são delicadas, exigem um pouco mais de prudência, elas são mais um pouco morosas. E aí ele estava falando de um atendimento que ele tinha acabado de fazer. Então ele fala assim: mas eu vou fazer contigo o que acabei de fazer com ela. Eu vou pagar a minha dívida. Dívida porque todos nós temos dívidas com Deus. Então, o pagar a dívida é pagar em trabalho, em agradecimento a Jesus, né? Aí ele continua: agora vou despedir dos meus irmãos dizendo: obrigado pela conquista alcançada, obrigada pelo trabalho que executaram, obrigado pela forma carinhosa que me recebem, obrigado pela luta que me deram para eu surpreender a todos dizendo pelo feito alcançado. Tenho certeza, meus irmãos, que eu ficarei hospedado como uma imagem dentro de cada um, e ela irá conquistar cada vez mais outros irmãos. E eu, com a minha missão que tenho, posso dizer para todos vocês, cada dia, cada dia que passa, mais conquistas, mais emoções, mais alegrias, e eu, mais obrigações, mais trabalho, mais luta, mais felicidade, porque eu estou sendo útil à humanidade. Irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos e que eu possa a todos os instantes estar com vós, dando a vocês que me pedem, porque neste caminho de amor e nessa conquista de paz que nós podemos chegar aonde queremos, sem temor, sem vaidade, mas com muita humildade. Que a paz do Senhor te ilumine e te leve a sua caminhada, na sua luta e na sua esperança, tudo o que deseja, Pai Tomé. Então, que a noite de hoje seja iluminada e abençoada para todos nós. Pai Tomé, agradecendo a todos a presença e que Jesus seja o coordenador dessa noite de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que
Assim seja. Eu vou ler a caridade segundo Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se puder saber, se eu tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. Se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 ao 7. Vamos então pedir a permissão da espiritualidade para prosseguirmos com os trabalhos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele que traga para nós a renovação da fé e a esperança mais uma vez. Eu convido a todos a fazermos juntos a prece que Jesus nos ensinou para darmos prosseguimento aos trabalhos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, que assim seja. Hermanos, muito obrigado pela presença, pela fé, pela vontade de participar desta grande festa que vai ser lembrada por muitos e muitos tempos. É um momento de reencontrar antigos companheiros, sejam encarnados ou desencarnados, todos estão presentes para que possamos levar cada vez mais longe a mensagem do Mestre Jesus, exemplificada pelo exemplo de nosso querido Preto Velho. Ele se encontra presente, ele está muito feliz pela presença de todos e que todos possam receber um pouco das bênçãos do grande Mestre. Ramana Shobalendo Solo, Kere Paravanda Basuri Cristo. Liaria que a Surya Mahaya Talaparama que a Sara Malaharia Briadociera. É que não me amana badoria na suki te ashule barabalaya no yara que a Surya Tara Brahmahalia Brianotoa. Diaru enalayeria liaria siara mare siaina liar
Sura malaria gianma surema. Jigre basu tira maturi kashuriama. Kalabara barado sara malatire to sire malaria do shirema. Kalaria basturi que anote, anamaria choria sare, enemiara que essa. Mari mashoya. Que essa.